Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. O tema que escolhi para falar com você hoje é sobre um especial curso, que é aquele mais tradicional que desenvolvemos aqui na Passadori já há muitos anos. Claro que ele passa por modelos, remodelações, transformações, em função das próprias necessidades das pessoas, dos profissionais, dos nossos clientes. Ele sofreu uma série de mudanças ao longo do tempo, mas a estrutura é uma só. Porque nós lidamos com toda a metodologia vinculada até livros que escrevi a respeito disso. Um deles, basicamente, são as 7 dimensões da comunicação. É o livro As 7 dimensões da comunicação verbal. E são 7 as dimensões. A comunicação intrapessoal, é aquela comunicação que nós fazemos conosco mesmos, quando nos olhamos no espelho, nos percebemos, nos valorizamos, nos conhecemos, percebemos nossos pontos positivos e as nossas limitações. A comunicação interpessoal, que tem a ver com a percepção do outro, nas suas características, nos seus jeitos, na sua tradição, na sua cultura, na sua maneira de se expressar e também nos seus comportamentos, nas suas atitudes diante da vida. No nível 3, nós trabalhamos a voz, a dimensão vocal. Todos nós temos uma voz e nem sempre devidamente trabalhada em relação à dicção, à expressão das emoções, a como é que nós utilizamos a nossa voz. Outra dimensão é a dimensão corporal, que tem a ver não só com gestos, mãos, braços, dedos, semblante, mas tem a ver com postura, tem a ver com elegância, o nosso jeito de nos apresentarmos para o mundo. A outra dimensão é a dimensão técnica, tendo em vista hoje toda essa parafernália relacionada à mídia digital, à tecnologia, e também em relação aos ambientes nos quais nós vamos nos apresentar, quer seja numa reunião, numa palestra, numa exposição, quaisquer que sejam os contextos. A outra dimensão é a comunicação na dimensão intelectual, que explora, que desenvolve toda a parte relacionada à cultura, à gramática, ao conhecimento, a parte da estrutura do pensamento, a roteirização, a utilização de histórias, de exemplos, de metáforas para rechear uma apresentação. E ao final, claro, a comunicação na dimensão espiritual, que trata sobre ética, valores, responsabilidade social, ou seja, a nossa maneira de ser diante das mais variadas circunstâncias, pautando a nossa vida por valores fundamentais, tendo em vista a nossa responsabilidade social, cuidar das pessoas, do meio ambiente e também do planeta como um todo. Mas para falar um pouquinho do nosso principal produto, que tem a ver com a comunicação verbal, curso de comunicação verbal, nós fizemos um trabalho muito interessante, quero falar um pouco sobre ele, até para que você possa perceber, independente de vir ou não fazer um curso dessa magnitude no futuro, mas, obviamente, também para você ter uma ideia de como é que se estrutura, como é que se elabora um curso dessa natureza. Faltando, claro, por essas informações todas, por uma metodologia exclusiva que desenvolvemos, que é o método Falar, onde nós ajudamos as pessoas, primeiro, a definir a sua finalidade, o seu objetivo. Primeira coisa que uma pessoa, quando chega a nos procurar, quando entramos numa empresa, fazendo briefing, o primeiro passo é onde estamos e onde queremos chegar, ou seja, a definição clara do objetivo. E usamos ferramentas para isso, por exemplo, o SWOT, por exemplo, a condição do SMART, estabelecendo assim um objetivo específico, mensurável, realizável, em termos de tempo. Em quanto tempo que eu pretendo chegar no meu objetivo? Então, a partir dessa definição clara de objetivos, que é a metodologia Falar, vem o F do Falar, é um acrônimo, né? F de Falar, A de Análise, no qual nós vamos levantar todas as características das pessoas. Por que não consigo chegar lá ainda? O que está faltando? Quais os pontos fortes? Quais as características que a pessoa tem de si mesma em relação ao conhecimento das suas habilidades e pontos fortes? E também a percepção daquilo que não sabe, daquilo que não aprendeu. Aí tem um arsenal de conhecimentos e características que a pessoa não teve a oportunidade de desenvolver e aprender ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida. Essa metodologia, ela nos ajuda na definição clara daquilo que se pretende atingir e vamos assim conduzindo passo a passo para que a pessoa possa chegar no seu desejo, no seu objetivo, para enfrentar os seus desafios.
Na sequência, nessa metodologia, vem o plano de ação. E desse plano de ação, vem depois a parte de colocar a mão na massa, que nós tratamos na fase da lapidação. Então, F-A-L, ou seja, finalidade, análise, depois vem L de lapidação. E a lapidação é justamente o exercício, a prática, as gravações em vídeo, as análises das gravações, a diversão, trabalhos em grupos, trabalhos individuais, nos quais as pessoas vão se soltando, vão se libertando das suas amarras, até exercícios psicológicos para que as pessoas possam ter um pouco mais de autoconfiança, de autoconhecimento, para enfrentarem a sua jornada com muito mais desenvoltura, para conseguirem chegar com mais facilidade nos seus desafios, nos seus objetivos. A lapidação, então, é uma fase divertida, porque, olha, sua vez de falar, não, vai você, não, vou eu, daí a pouco eu falo, depois criamos grupos nos quais as pessoas vão trocar feedbacks, e são engraçados. Poxa vida, você falou depressa, olha, você falou devagar demais, poxa vida, você não fez gesto, poxa, você fez um gesto lá que não foi legal. E assim as pessoas, num processo alegre, divertido e gostoso, vão se conhecendo mais, trazendo para a consciência seus pontos fortes, as suas características positivas, e percebendo também aquilo que não desenvolveram, aquilo que precisa ser trabalhado. E assim, ao longo do tempo, ela faz gravações iniciais, e lá no finalzinho, nós vamos então para o segundo A do método falar, F-A-L-E. Então, F, finalidade, análise, lapidação. Depois vem o segundo A, que é a avaliação. É o momento no qual a pessoa então vai colocar em prática tudo aquilo que desenvolveu ao longo do percurso. Vai mostrar que já está trabalhando bem a sua voz, o seu corpo, a organização das ideias, a estruturação do pensamento. E assim, nesse contexto, ela vai fazer apresentações já, enfim, sabendo como iniciar, como desenvolver, como concluir uma apresentação de uma maneira organizada. Vai saber contar uma boa história, usar metáforas, exemplos para rechear a sua apresentação e a partir do seu objetivo, para que o seu objetivo ao final seja atingido a partir da sua apresentação. Dessa forma, então, chegamos na fase final. Se por acaso, na fase da avaliação, a pessoa tem alguma deficiência, alguma limitação, volta para a lapidação, até que então volta para a lapidação, para que a avaliação diga, olha, chegou no objetivo, chegou onde queria. Então, atingimos a letra final da metodologia, do método, que é R, resultado. Então, finalidade, falar, né? Palavra, acrônomo. Finalidade, análise, lapidação, avaliação e resultado. E dessa forma simples e objetiva, temos ajudado a milhares e milhares de pessoas nessa trajetória. Nessa nossa história, tivemos a oportunidade de treinar mais de 120 mil pessoas aqui, primeiro pelo Instituto Passadori, depois se transformou Passadori Comunicação. E dessa forma também entrando em mais de 1.000 empresas com projetos customizados, adaptados de acordo com as características e necessidades dos profissionais, quer seja de gestores, quer seja na área de vendas, quer seja em processo de liderança, e que precisavam de alguma maneira falar melhor, falar bem, para enfrentar as dificuldades, considerando um ponto importante. Nós não nascemos sabendo falar. E claro, há muitos problemas. Os problemas mais comuns são os seguintes: medo de falar em público, ou dificuldades relacionadas à voz, há pessoas que falam depressa demais, ou devagar demais, ou não têm boa dicção. Problemas relacionados à parte corporal. A pessoa não tem uma boa estrutura corporal em termos de gestos, expressão da emoção. E além disso, a parte intelectual. Quantas pessoas há que são enroladas, falam demais ou falam de menos, não sabem organizar as ideias, ou têm limitações relacionadas à gramática ou ao vocabulário. É claro, qualquer um desses problemas atrapalha todo o processo. E na identificação das suas limitações, dificuldades, nós vamos conduzindo as pessoas para que elas possam, então, ter toda a facilidade para reconhecer os pontos já existentes, positivos, e perceber aquilo que precisa ser desenvolvido. E se monta, então, um plano de ação. Muito embora, curioso isso, muito embora o trabalho seja feito em grupo, cada pessoa acaba desenvolvendo o seu plano de ação em função das suas características e, principalmente, a partir das suas reais necessidades. Dessa forma, então, sendo apoiada por todos os participantes do grupo e, claro, a boa condução do facilitador que vai identificando e vai apontando os pontos que são adequados e ajustados a cada participante. E, claro, um trabalho simples, no primeiro momento, acaba se tornando um trabalho muito profundo e maravilhoso no processo de transformação pessoal. O grande objetivo desse trabalho é
Não é simplesmente a pessoa aprender técnicas e colocar de maneira generalizada. Não, é o contrário. Um trabalho profundo que leva em consideração as características e necessidades individuais. Por isso que o nosso trabalho tem atingido assim, altos níveis de sucesso, de reconhecimento, e muitas pessoas têm nos procurado para isso. Graças a Deus, claro, e ao esforço contínuo do nosso trabalho. Mas quero focar agora, partes assim, por partes. Vamos separar esse trabalho todo numa primeira fase, que seria uma fase de autoconhecimento, de percepção das características. Na segunda fase, nosso trabalho é focado em aspectos e técnicas de teatro, considerando basicamente a comunicação corporal, utilizando aí voz, corpo, postura, todos esses elementos relacionados ao nosso corpo, aparência, elegância, etc. No bloco 3, nós vamos trabalhar a contação de histórias, essa maravilhosa arte que tem a ver com envolver as pessoas na emoção, na fantasia, na criatividade, obviamente, no objetivo que se espera de uma boa apresentação. E por último, é a fase da revisão, é a parte intelectual, como é que eu estruturo, como é que eu planejo, como é que eu estabeleço assim, um plano de ação para a roteirização, para que a pessoa possa ser conduzida para onde quer. Por exemplo, uma palestra, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da palestra? Inspirar, motivar, fazer com que as pessoas consigam ter ferramentas e recursos para aumentar em 10, 20, 30% às vezes naquele período. Ou uma palestra técnica, uma palestra elucidativa, uma palestra motivacional, uma palestra de informação, de mudanças que vão acontecer na empresa, na organização, palestras relacionadas à recepção de novos colaboradores da empresa, palestras de todo tipo. E quanto mais bem preparada uma pessoa estiver, ela, claro, vai conseguir um melhor resultado, quaisquer que sejam as situações nas quais ela vai atuar com todas essas ferramentas do nosso trabalho do curso de Comunicação Verbal. Voltando ao primeiro módulo, que é essa reflexão que tem a ver com autoconhecimento. O primeiro convite é assim, quem é você? A partir de algumas perguntas simples dessa natureza. Quem é você? O que é a vida para você? Quem é essa pessoa extraordinária, né? Que tem o seu próprio nome? Então imagine você sendo perguntado, quem é você que está nos ouvindo agora? Bom, eu sou, fala o seu nome. O que você faz da vida? Bom, eu trabalho. O que você faz em termos de trabalho? Como é que são suas características? Que tipo de pessoa você é? Se você tem algum conhecimento em relação a essas mensurações de comportamento, sistema DISC, por exemplo, ou alguma outra mensuração, tais como o Enneagrama, então a pessoa vai dando informações sobre ela mesma. Mas mais do que isso, fazemos uma primeira gravação e a pessoa começa a se mostrar. E aí percebemos características. Há pessoas que gostam de si mesmas, que têm autoestima, a sua autoestima está em alta. E há pessoas que têm uma autoestima baixa. Poxa vida, a pessoa não se valoriza. Há problemas muito sérios relacionados a isso. Por exemplo, há pessoas que têm a síndrome de impostor ou de impostora. A pessoa tem qualidades, tem características, mas não reconhece, não percebe, não valoriza as qualidades que tem. Opa, tem alguma coisa errada. A pessoa não percebe os seus pontos fortes. Como é que ela vai utilizar essas características se ela se vê sempre de uma maneira negativa? Ou seja, tem crenças limitantes, talvez em função da sua educação, da sua formação, da sua muitas vezes maldita herança em termos de uma educação muito castradora ou de falta de percepção, ou de algum trauma pelo qual a pessoa tenha passado na vida e que se reflete, obviamente, na atividade profissional, na sua vida, no dia a dia. Por isso, então, esse primeiro trabalho é, de fato, colocar um espelho na frente da pessoa, para que ela possa perceber efetivamente seus pontos, suas qualidades e também seus limites, os seus defeitos, os seus problemas. Então, é um trabalho de autoconhecimento. Para quê ou por que isso acontece? Como é que eu posso avançar se eu não sei onde eu estou? A partir, então, dessa primeira fase, a pessoa já estabelece o seu objetivo, porque o que a motivou a fazer um trabalho dessa natureza, quer seja indicado pela empresa, ela mesma percebe que um curso de comunicação iria fazer a diferença na vida dela, nós as ajudamos a terem clareza da sua finalidade, que é a primeira fase lá da nossa metodologia. Muito bem, o que te trouxe aqui? Porque eu tenho que fazer apresentações e toda vez que eu tenho que fazer uma apresentação eu sofro, eu tenho desconforto, nossa, eu tenho medo de falar, eu tenho vontade de sair correndo, de fugir. Então tudo começa por aí. Como é que eu vou fazer um trabalho de profundidade se eu não sei onde eu quero chegar? Eu simplesmente venho fazer porque é bonito fazer um curso. Não, prefiro até nem ter pessoas assim.
Porque a ideia, assim, a pessoa vem por um incômodo, por uma necessidade, por uma percepção de que tem uma ferramenta preciosa e poderosa que vai fazer com que ela se empodere, com que ela cresça, com que ela tenha objetivos de crescimento profissional, de ganhar mais dinheiro, de subir na vida, de ter novos cargos, enfim, de se realizar como pessoa, como ser humano. Ou até de fazer bem feito o trabalho que faz, até porque não servir às pessoas, servir à comunidade, servir aos seres humanos de maneira geral. Olha que objetivos nobres esses. Por isso, esse processo de autoconhecimento, representado pelo espelho, é fundamental. Porque ajudamos as pessoas, por exemplo, alguns exercícios práticos, só para ter uma ideia de como é que nós trabalhamos isso. Propomos que as pessoas façam lá uma relação de 50 características que elas têm. Nossa, Reinaldo, 50? Há pessoas que se assustam, não é? 50 características, mas é muito. Será que eu tenho tudo isso? Enfim, tem sim. Na hora que a pessoa faz isso, ela começa a identificar características que ela tem e que ela não tinha consciência. E esse é o grande segredo desse primeiro módulo. Fazer com que as pessoas tenham, de fato, consciência dos seus pontos fortes, daquilo que tem, daquilo que desenvolveu. Que pode ser, por exemplo, determinação, força de vontade, entusiasmo, amorosidade. Puxa vida, eu nem imaginava que eu era capaz de fazer tanta coisa, de ter tantas habilidades e características que eu possuo. Na hora que ela traz para a consciência, alguma coisa já muda, porque ela passa a ter mais segurança, mais determinação, maior autoestima, e tudo começa a se modificar a partir desse processo inicial. E claro, as gravações, a percepção de qualidades vai fazer com que ela também já tenha também mais segurança. E também nessa fase inicial, as ajudamos nesse processo de autoconhecimento na percepção dos seus limites, das suas falhas, daquilo que não desenvolveu. E ninguém é obrigado a saber, porque comunicação são técnicas, ferramentas, soft skills que nós desenvolvemos ao longo da existência. Como usar a voz, o corpo, a postura, como é que eu organizo o pensamento, como é que eu começo, como é que eu desenvolvo, como é que eu termino uma linha de pensamento, como é que eu conto uma história e assim por diante. Bom, isso na fase inicial. A fase seguinte tem a ver com a percepção do corpo. O nosso corpo maravilhoso, que se expressa o tempo todo, em termos de gestos, mãos, braços, dedos, semblante, olhar, a expressão facial, o jeito de cumprimentar uma outra pessoa, um aperto de mão, já mostra muito da minha personalidade, da minha maneira de ser, a maneira como eu olho, a maneira como eu respondo a uma pergunta, a maneira como eu mostro a minha proatividade, quando eu faço as coisas com muito prazer, sem reclamar, simplesmente porque eu estou fazendo aquilo que tem a ver comigo, prazerosamente, sabendo que a minha participação é importante para um todo, e tenho a ideia do todo, para que tudo flua e eu fazendo a minha parte bem feita. E assim as pessoas vão se dando conta de que a comunicação corporal é fundamental. E tem a ver também com estilo, tem a ver com roupa, tem a ver com aparência, tem a ver com elegância, tem a ver com o jeito que eu tenho uma postura, que eu caminho, a maneira como eu me apresento no mundo, cuidados pessoais, asseio corporal. Há pessoas que às vezes chegam aqui no curso, puxa vida, falta ali um desodorantezinho, falta às vezes um detalhe, se olha assim, a pessoa não tem uma combinação, nunca parou para pensar nisso, uma combinação de cores de roupa ou de uma unha bem feita. São detalhes simples, mas importantes no contexto do corpo. E da voz, então? Nossa voz tem uma magia. A expressão da voz em toda a sua plenitude em relação, por exemplo, à expressão da emoção, em relação a variações de volume, tonalidade, uso de pausas, dar vida à fala. Ou seja, de fazer esse jogo de variações para que nós possamos envolver as pessoas, não no conteúdo, mas na forma. São duas forças que se complementam. Uma das forças é a forma, a outra é o conteúdo. E na medida, então, que a pessoa começa a ter essa percepção, ela começa a praticar, ela percebe que as coisas não são tão complicadas como parece. No terceiro módulo, tem a magia da contação das histórias. Tem a magia de levar as pessoas para onde nós queremos, transportando-as com a emoção, para a criatividade, para que possam fazer, enfim, nessa viagem, todo um conhecimento, toda uma performance, para que ela possa, então, entender aquilo que está sendo transmitido de maneira prática, de maneira simples. Um bom professor é, acima de tudo, um bom contador de histórias. No último módulo, então, essa parte intelectual, conduzimos as pessoas para que elas possam montar as suas apresentações, com começo, meio e fim, com roteirização e de maneira organizada. É claro que aqui eu fiz uma breve análise, um breve comentário sobre toda uma trajetória de um curso maravilhoso que tem ajudado milhares e milhares de pessoas no seu processo de transformação pessoal. A prova social que temos, as pessoas que daqui participaram, ficaram muito felizes. Então, são mais de 100 mil pessoas que participaram dos nossos treinamentos ao longo dessa jornada de 39 anos.
temos referência, e muitas pessoas que estão dando treinamentos hoje aprenderam com os nossos livros, foram nossos alunos, e tenho um prazer muito grande de, enfim, sermos uma referência nesse contexto, com nossos livros escritos, com as premiações que tivemos ao longo dessa carreira. E é o seu momento, a sua oportunidade, por que não? Se tiver interesse em conhecer um pouco mais, nos colocamos aqui à disposição, eu, Reinaldo Passadori, me coloco à sua disposição para algum esclarecimento, para saber um pouco mais sobre essa ferramenta, sobre instrumentos, sobre os nossos cursos e recursos, que poderão fazer com que você consiga resultados muito melhores para o seu sucesso, para a sua felicidade e, por que não, para a sua realização em todos os sentidos da sua vida. O nosso site é passadori.com.br, nosso WhatsApp 985217750 à sua disposição. Espero que tenha gostado, que tenha sido útil para você. Um abraço e até o nosso próximo programa. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.